a gente vai sempre calcular a queda de tensão para cobre ou para alumínio. Se você está usando cobre, você vai fazer a queda de tensão para cobre. Sistemas monofásico ou trifásico. Como é que vai funcionar isso? Sistema monofásico é um cálculo, sistema trifásico é outro cálculo um pouquinho diferente. E a gente vai ver esses cálculos hoje. Tá? Então a gente vai começar primeiro com o sistema monofásico e depois a gente vai passar para o sistema trifásico, falando sobre queda de tensão. A gente nessa live vai depender da participação de vocês nos comentários. Então eu vou querer que vocês comentem as cargas e as distâncias. Então a gente vai usar uma carga de 50 ampere, uma carga de 10 ampere, vai ser um chuveiro elétrico, qual vai ser a carga e qual vai ser a distância que a gente vai considerar. Antes aqui da live, um colega me perguntou, Marcelo, para 15 metros se faz cálculo de queda de tensão? Gente, o cálculo de queda de tensão a partir de 30 metros, tá? A gente faz o cálculo de queda de tensão. Se tiver bem dimensionado, não há por que a gente fazer cálculo de queda de tensão antes de 30 metros. Só se estiver mal dimensionado e aí nem se considera cálculo de queda de tensão se o circuito está mal dimensionado, certo? Então, papel e caneta. Se você não tem papel e caneta, pega a calculadora aí do lado, bota a calculadora do lado, que a gente vai iniciar essa live e a gente vai fazer cálculo de eletricidade aqui, tá bom? Essa live é um tema muito legal. Primeira coisa que a gente tem que entender é a fórmula. Então, essa é a descrição da fórmula. Vocês precisam entender que o S aqui, ele está simbolizando a seção nominal do cabo, certo? A seção nominal do cabo. O I, símbolo comum para corrente. Em várias fórmulas de eletricidade a gente vai considerar o I como corrente. O L, distância. E esse 58 aqui, Marcelo? Esse 58 é a resistividade ou condutividade do cobre, certo? Então a gente vai começar fazendo o cálculo com cobre para um sistema monofásico. Então esse 58 aqui é a constante de condutividade ou resistividade do cobre, ok? E o V queda é a máxima de queda de tensão que é permitido pela NBR 5410. Então é a máxima de queda de tensão permitido pela NBR 5410. A máxima é 3% ou 4%, certo? Então, vamos iniciar a live com a participação de vocês. Entenderam a fórmula? Tá fácil aí para fazer esse cálculo? Entenderam o que significa cada item da fórmula? Vamos iniciar aqui o cálculo. Então, a fórmula ela vai ser aplicada dessa forma aqui, ó. Seção nominal do cabo, que vai ser o resultado final. Corrente, distância, vezes 2, porque são dois condutores carregados, tá? É o sistema monofásico. 58 é a constante de resistividade do cobre ou de condutividade do cobre. E o V queda é a máxima de queda permitida, certo? Então, vamos iniciar fazendo o cálculo. Isso aqui já estava pronto, tá? Para adiantar o lado, eu já deixei isso aqui tudo pronto. Mas agora é na unha grande. Agora a gente vai escrever aqui com a canetinha, ó, digitalizadora. E agora a gente vai fazer o cálculo ao vivo para vocês. Vamos para o cálculo. Vamos entender primeiro qual vai ser a carga. Deixa eu colocar aqui. Ó, o Júnior Mambira já mandou aqui, ó. 100 metros de distância. Qual cabo usar para 3 ar, 2 chuveiros e 8 lâmpadas? Mais 12 tomadas. Isso aí é uma instalação sua que você está fazendo, né? Qual é a carga total? Eu preciso saber qual é a carga total. Olha, vamos imaginar que eu tenho uma carga. O Júnior ele está usando a live para fazer o que ele não sabe, que é o cálculo. Ele quer fazer o cálculo para usar no cliente dele. Ele está usando a live para se aproveitar. Tá bonito. Tá bonito. Não vou fazer esse seu cálculo, não. Galerinha, fala aí no chat. Chuveiro elétrico. 5.500, 7.500. Fala aí a potência de um chuveiro para a gente calcular a distância. A gente vai instalar um chuveiro. Ó, eu vou instalar um chuveiro
50 metros. Chuveiro a 50 metros. Tá? O Thiago Mesquita foi o primeiro a comentar, ó. 7.500. Então a gente vai utilizar o comentário dele, ó. 7.500. Então vai ser um chuveiro 7.500. 220, obviamente, né? 220. 7.500. Boa noite, galera que tá entrando. Boa noite que tá chegando. A gente vai fazer hoje cálculos de queda de tensão. A primeira carga é um chuveiro, foi definido por vocês. E a gente vai fazer um cálculo aqui para 50 metros. 50 metros de distância. Tá? Então a distância aqui, ó, L na fórmula é igual a 50 metros, ok? Então, vamos pegar aqui, ó. Ó a nossa fórmula aqui, quem está chegando agora. O tema da live é queda de tensão. A gente vai fazer o cálculo com cobre, com alumínio, sistema monofásico, sistema trifásico, certo? Quem está chegando agora, fica atento a isso aí. Aqui a gente tem o significado de cada item da fórmula. A gente tem que recapitular para quem está chegando agora. E aqui a gente tem a fórmula, certo? Já explicamos aqui cada sentido da fórmula. Vamos fazer o cálculo agora para esse chuveiro aqui em 50 metros. Vamos lá? Primeiro a gente precisa saber a corrente nominal desse chuveiro aqui. Qual é a corrente normal, comum dele? Então, 7.500 dividido por 220. Correto? Qual é a corrente? Coloca aí no comentário qual é a corrente. 7.500 por 220. Cadê a calculadora agora? Qual é a corrente? Bota aí no comentário. 7.500 dividido por 220. Qual é a corrente do chuveiro elétrico? 34 ampere. 34, isso, Márcio. 34,09. Vamos considerar aqui 34 ampere. Certo? Essa é a corrente do chuveiro. Essa corrente, qual é o cabo que eu vou usar nesse chuveiro aqui, sem queda de tensão? Qual é o cabo para 34 ampere? Qual é o cabo que eu vou usar para esse chuveiro? Chuveiro 7.500, 220, está me dando 34 ampere, cabo 6 milímetros, correto. Então, sem queda de tensão, eu vou utilizar aqui, ó, o cabo 6 milímetros, certo? Tem vaga para trabalhar aí uns dias para aprender mais? Rapaz, não tem não, infelizmente. Quem sabe no futuro. Então, ó, eu tenho aqui o cabo 6 milímetros, o chuveiro está consumindo aqui. Consumindo é modo de falar, tá? Para facilitar, consumindo, puxando. Mas a corrente nominal do chuveiro é 34 ampere, corrente máxima. Isso o chuveiro no máximo. Agora, a gente vai fazer o cálculo de queda de tensão. Lembra da fórmula? Ó? Vou pegar aqui a fórmula. Então, ó a fórmula, ó. Vou pegar ela aqui, dar um Ctrl C, puxar ela para cá para baixo, ó. Deixa eu puxar a fórmula para cá. Aí. Puxar a fórmula para cá. Pronto. Então a gente vai aplicar a fórmula aqui agora. A gente vai fazer os cálculos aqui com a fórmula. Então, o S é a seção do cabo final que a gente vai descobrir. O S é a seção do cabo. O I é a corrente. Qual é a corrente do chuveiro aqui? Qual é a corrente? 34 ampere, correto? Então a gente só vai substituir aqui, ó. Se o I é a corrente, 34 ampere vezes L. Quem é L? É a distância. Tá? É a distância. A distância é 50 metros. Então vamos fazer o cálculo aqui para 50 metros. Então eu vou colocar aqui, ó, 50 vezes 2. O 2 é da fórmula. 2 condutores carregados. Sistema monofásico. O 58 é a constante de condutividade ou resistividade do cobre. E
o V queda é o que a gente vai calcular. O chuveiro é 220. A queda permitida na NBR, a queda máxima, olha só, ela é ou 3 ou 4% para circuito monofásico. Então, a gente vai pegar ela no sentido de que esse sistema monofásico é que a gente vai descobrir qual é a queda. Então, 3 ou 4% de 220. Quanto é 3% de 220? Quanto é 3% de 220? Bota aí no chat. Você sabe responder essa? Quanto é 3% de 220? Vamos fazer o cálculo? Muita gente não sabe fazer esse cálculo aqui de porcentagem, tá, galera? É um cálculo básico aqui de porcentagem, viu? 3% de 220, ó. Vou puxar aqui. Fazer um cálculo básico de porcentagem para vocês aqui, ó. 220 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Aí você vai dividir por 100, ó. Dividir por 100 é duas casas decimais aqui, ó. Então vai ser 6,6, tá? Muito bem aí o Anderson, o Márcio que estão comentando. Então, cálculo de porcentagem, tá? É bem simplesinho esse cálculo aqui de fazer. Você quer ser eletricista? Elétrica é matéria de exatas, tá? Tem que saber fazer esses cálculos. Então, 3% é... Deixa eu botar um 6 mais bonitinho aqui, que esse 6 ficou horrível. 6,6, certo? E agora a gente só vai executar o cálculo, tá bom? Como é que a gente faz o cálculo aqui? Primeiro, galera, sempre vai ser quem está dentro de parêntese, tá? Sempre é primeiro quem está dentro de parêntese. Então a gente repete toda a fórmula, certo? Só que primeiro é quem está dentro de parênteses que a gente vai fazer o cálculo. Então vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui para adiantar o lado, para a gente não precisar escrever tudo de novo. E vou apagar aqui, ó, já colocando o resultado. Então aqui, ó, 50 vezes 2, 100, correto? E agora a gente vai fazer... Oh, o Rafael tá falando, faz logo a queda de tensão de cabo de alumínio trifásico. Calma, Rafael. Não é porque você tá avançado que todo mundo sabe, meu filho. Tenha paciência. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Aí aqui agora, ó, a gente vai fazer 34 vezes 100. 34 vezes 100. Não é só botar o zero? 34 vezes 100. Ó, de novo. Básico de cálculo que eu falo sempre aqui para vocês. Se você quer ser eletricista, você precisa entender o básico de matemática. Pelo menos o básico. Se você quer ser engenheiro, você precisa entender matemática avançada. Então, 34 vezes 100 é só colocar os dois zeros, tá? 3.400. O Thiago falou que tá ansioso. Vamos com calma, Thiago, porque assim, se a gente adianta muito, alguém fica para trás. Ninguém entende. Então tem que ir aos pouquinhos, tá bom? 58 vezes 6,6. Pode fazer na sua calculadora se você quiser. Pode fazer a multiplicação na mão também. Vai dar 382,8, certo? E agora é só executar a divisão. Marcelo, posso fazer na calculadora? Pode fazer na calculadora, não tem problema não, gente, tá? Não tem problema você fazer na calculadora, não. A gente não tá numa prova, a gente não tá em um concurso, mas entenda que você precisa saber fazer esse cálculo. Se você não sabe fazer esse cálculo, quando chegar numa prova, num concurso público, numa coisa assim, aí fica difícil para você. 3.400 dividido por 382,8 vai me dar, ó, o número gigante aqui, ó, 8,88 milímetros. Lembra que o S aqui é a seção do cabo? O S é a seção do cabo. Ó, S é igual ao diâmetro do cabo. Existe esse cabo aqui de 8 milímetros, 8,88 milímetros? Existe ou não existe? Tem gente que diz que existe um cabo de 8 milímetros aí, né? Existe esse cabo aqui para vender no mercado, de cobre? Não existe, né? Não existe.
Então, qual é o cabo que eu vou colocar para esse chuveiro? Qual é o cabo que eu vou utilizar aqui? Para 50 metros. É o cabo 10 milímetros, tá? É o cabo 10 milímetros. Então, o que a gente entendeu através desse cálculo? Que um chuveiro 7.500 em 220, numa distância de 50 metros, precisa do cabo 10 milímetros. Por causa da distância. A distância vai gerar queda de tensão. E essa queda de tensão faz com que você precise aumentar a seção do cabo para compensar, certo? Entenderam?